Com crise das tarifas, direita fica desorganizada. Eduardo Bolsonaro vira símbolo do tarifaço, enquanto Tarcísio não sabe para que lado jogar. Eu sou o Guilherme Moura. Eu sou o Lucas Retti. Eu sou o Pedro Penelas. E esse é o Degrau da Política. O Lula sinalizar para mim, me der um passaporte, né? Eu sei que não é ele que vai dar um passaporte. Eu negocio com o Trump. Se me derem carta branca para negociar, pode ter certeza que a coisa vai sair. Bom, a gente vem falando de todas as crises do governo, quedas de popularidade do governo. Enquanto isso, o Tarcísio parecia nadar de braçada para presidenciar, enfim, a direita parecia muito mais entrosada ainda com suas disputas. Mas a questão da tarifa parece ter caído. O que inicialmente foi uma tentativa de golpe. Uma tentativa de golpe é foda pra mim. O que inicialmente foi uma tentativa ali de desmobilizar o governo, desmobilizar as figuras contrárias, acabou caindo uma bomba no próprio colo, né? Eles bateram bastante cabeça, assim. O Eduardo Bolsonaro assumiu ser o padrinho dessa ideia, mas pelo visto ele não tinha intenção de tarifas, né? Ele queria aquele impedimento pessoal para Alexandre de Moraes, né? Aquela sanção individualizada. Eu acho que era o grande objetivo da agenda dele, porque poderia ser caracterizado como uma vitória indiscutível, pelo menos do ponto de vista do campo político dele. Ele não obteve o resultado que ele quis. Ele, na verdade, ele foi usado, dá a entender que ele ficou ali como a desculpa para que o Trump passasse uma tarifa que ele já desejava, voltando sua atenção para o Brasil. As motivações por trás tem aí inúmeras explicações, a gente abordou algumas delas no último programa, mas fica claro que a atuação do Eduardo foi só pretexto e não causa. Do lado do Tarcísio, e eu fiquei pensando nisso quando eu estava acompanhando as declarações dele, os movimentos que ele fez, tem a questão da inexperiência política mesmo dele. Ele era um ministro que trabalhou na infraestrutura num cargo bem técnico, até então, antes do ministério, ele também tinha se vinculado a cargos muito técnicos e vai disputar a primeira eleição de fato em 22, já sai vitorioso e governa com relativa estabilidade, tanto na relação dele com a Alesp quanto com a sociedade civil no geral. Não há grandes máculas no governo dele, talvez a questão de segurança pública seja a única que ainda constantemente o atormenta, assim, existe uma repercussão negativa, principalmente em alguns setores menos contentes com a política de segurança pública do Derrite, né? Mas assim, tirando isso, ele estava governando com relativa estabilidade. E agora ele está enfrentando de fato a primeira crise, porque ele não tem como agradar dois grupos que são fundamentais para a eleição dele em 22 e para o governo dele, que é Bolsonaro e família, e esse movimento sendo operacionalizado pelo Eduardo. Se você se opor, você está se opondo à família, ou os setores do interior de São Paulo, principalmente do agronegócio, que são os maiores prejudicados se essas tarifas forem, de fato, efetivadas em agosto. Então ele não tem como vencer. Ele tem como perder de menos, mas vencer ele não tem. E ele vai ter que escolher de quanto ele quer perder e para quem ele quer perder. Essa é a conta que ele tem que fazer nesse momento. Ele já saiu derrotado. A questão é perder por 1 ou perder por 3. E tem diferença se você tem o jogo de volta. Muito se fala, né, de como o Tarcísio é o bolsonarismo moderado, é o bolsonarismo técnico, etc. Não tá com os louquinhos do Bolsonaro, né? Os 3 eixos do bolsonarismo apareceram, assim. Você tem o Eduardo Bolsonaro, que é a turma do louquinho, tá lá falando, não, é tarifa assim, é não sei o quê. Inclusive, quando o Eduardo Bolsonaro inicialmente assumiu a paternidade, aí depois eu acho que o Bolsonaro, o pai, deve ter ligado pra ele, deve ter dado uma merda. Que ele falou, não é bem assim, tal, mas hoje já voltou a falar que é assim, sim, e aí as coisas sempre vão ser piores se não soltar o Bolsonaro, tal. Aí tem esse bolsonarismo mais centro, mais técnico, mais, enfim, chame do jeito que quiser, que é representado no Tarcísio, né? E que vem um problemaço, porque as tarifas são um problemaço, independente para que lado que for, vai ser um problemaço. E você tem o Bolsonaro, né? Que parece também não saber direito para que lado que ele vai. Sim. Você tem o filho dele, que na teoria é o seu sucessor imediato ali fazendo essas merdas. E você tem o único cara que parecia construir de verdade uma ponte para safar ele de qualquer coisa, que era o Tarcísio, né? E ele mesmo, o próprio Bolsonaro parece não entender direito qual que é o melhor caminho para tomar nesse momento. Aí você vê como o bolsonarismo não tá preparado para encarar um Tarcísio à frente de Brasília, porque ele foi o cara que foi rechaçado no bolsonarismo. Primeiro, ele tentou ser conciliatório. Segundo, porque ele não deu o devido apoio aos Bolsonaro. Então ele tentou ir para todos os lados fecharam a porta dele. E por que não está preparado? Porque ele foi tentar negociar com o Supremo para liberar o Bolsonaro para viajar. Essa ideia maravilhosa. E aí me veio outra coisa na cabeça, que para eles, para o bolsonarismo, e isso acho que já se mostrou mais de uma vez, eu não lembro que conflito diplomático que teve, e o Bolsonaro ele se lançou à frente, ele falou, eu vou negociar, porque o Lula é incompetente e não sabe negociar, vou eu. Ele manter e cumprir uma agenda de presidente, que não é.
na cabeça dele, na cabeça do filho, na cabeça do outro, eles ainda não reconheceram a derrota. O Bolsonaro é o presidente. Parece isso. Mas o Bolsonaro parece aqueles pais de família que perdem o emprego e continuam se vestindo pro trabalho 6 meses depois, sabe? A família não sabe. O cara ainda tá indo trabalhar e, tipo assim, ele já foi demitido, Sim. desligado da empresa faz 1 ano. Mas o cara finge, ele não quer falar pros filhos que ele perdeu o emprego. O Bolsonaro tem essa aura, assim, de Essa fazer vibe, isso se ele pode fosse... crer. Ele tem todo esse perfil, assim. Mas, de fato, assim, parece que ele é um presidente paralelo, né? Que é uma adversidade temporária, os 4 anos que ele tá afastado da presidência da República, que é uma questão de tempo até ele ser conclamado presidente depois. Essa questão dele ir para os Estados Unidos, de fato, assim, é a sucessão de acreditar em bala de prata, sabe? Você já tá acreditando que o que você pega na frente vai ter que dar certo, porque ele já está num contexto de crise muito grande, vai tentar se apegar a uma solução conciliatória do Bolsonaro negociar pelo Tarcísio, e o Tarcísio já não deveria estar negociando, porque ele também é governador do estado, não presidente da República, então assim, tentar fazer uma amarração de fato incongruente. E aí eu fiquei pensando quando a gente estava falando, já esse conflito entre Eduardo Bolsonaro e governadores do Sudeste, em especial o Tarcísio, já estava anunciado, e a gente até cobriu isso no programa, quando o Eduardo dá uma entrevista no podcast e chama esses governadores de direita permitida. Ele até inclui não só o Tarcísio, mas o Zema, o Caiado, sumido Caiado, o Ratinho, todos esses governadores presidenciáveis para 2026 são inclusos nesse pacote de direita permitida, o que escancara essa rivalidade que o Guilherme mencionou no programa. Esses núcleos bolsonaristas que muitas vezes parecem muito coesos quando vão discursar contra o governo, na interna não são, né? E a gente vai vendo um pouco das entranhas dessa direita brasileira nesses episódios de crise, e eu acho que essa crise é a que mais apresentou uma diferença entre o clã bolsonarista e, por exemplo, o Centrão, que já parecia totalmente interessado e enviesado em apoiar o Tarcísio 26. Até partidos que compõem a base do governo Lula precisam repensar os seus cálculos políticos para os próximos meses, porque, de fato, além da possibilidade da popularidade do Lula subir, como a gente mencionou no programa anterior, existe a dificuldade de saber como isso vai reverberar entre grupos de pressão que hoje são muito aliados do bolsonarismo, e aí, claro, os setores do agronegócio em especial, mas muitos empresários ligados aos setores de serviço que vão ter também potenciais quedas de demanda por todos os efeitos deletérios caso as tarifas sejam implementadas. Eu fico pensando, cara, eu já falei isso aqui antes. O Tarcísio é um engenheiro do ITA que serviu lá no Haiti, capitão, etc e tal. Ele não deve aceitar de maneira nenhuma o Eduardo Bolsonaro falando coisa pra ele. O Bolsonaro, o pai, ele aceita. Agora e quer aceitar, porque como o Pedro diz, ele quer ser o 06. Mas o Eduardo Bolsonaro, tipo, ele não deve aceitar qualquer coisa desse cara. A relação deles deve ser zero, assim, sabe? Sim, É o com mais certeza. conflituosa possível. O Tarcísio deu uma declaração, cara, que eu achei muito curiosa. E aí é que eu comecei a ver que talvez, por esse desgaste com o Eduardo Bolsonaro, ele esteja querendo se afastar cada vez mais, assim. É que ele não pode romper com o Bolsonaro. A gente já falou isso várias vezes, não pode de maneira nenhuma romper com o Bolsonaro. Independente se ele quiser ou não, ele não pode. Mas ele deu uma declaração que ele falou assim, pô, eu queria ser mais como o presidente Temer, que era um conciliador, que esse tipo de coisa não acontecia, quantas reformas ele não aprovou no seu pequeno tempo de governo, tal. Então ele já tá jogando pra outro senhor, sabe? Rumando bem no centrão mesmo. É aquilo, né? Tipo, a parada das tarifas é um problemaço. E isso vale tanto pro governo quanto pra oposição, pros bolsonaristas, enfim. Não importa muito quem é o causador. Se der problema, ou se der solução, alguém vai colher o ônus e o bônus disso. Tarcísio sabe que, assim, que nem a gente falou no último programa, se o Alckmin resolve a parada, ou se tem um desempenho melhor do que a direita vai ter, ele vai ficar só com o ônus da parada. Então ele também não pode ficar lutando só pelo Bolsonaro, porque o Eduardo Bolsonaro tá lá fazendo um problemaço, né? Sim. Tarcísio dissidente pode estar surgindo com força. Caraca. Até porque, se o governo sai com bônus, o Bolsonaro tá fudido, mano. Qualquer chance de acordo dele acabou. E aí ele vai ter que ceder o máximo possível pro Tarcísio, pro Centrão, tal, pra ganhar um indulto, pra sei lá o quê. A vida dele depende de uma vitória do Tarcísio. Né? Isso, porque se antes ele tava ali engraçadinho com o Alexandre de Moraes, e não, vamos ver, tal, agora acabou. E o pior, se resolve na base da diplomacia, o Lula chega e fala pro Trump, olha, o Pelé, dá uma camisa do Pelé, que o Trump elogiou o Pelé ontem, É né? que deve ser o único jogador de futebol que ele conhece também. Que ele conhece, mas se o Lula chega com uma camiseta velha, autografada pelo Pelé, e ele fala, não, tudo bem, faz uma graça, irmão, acabou o Bolsonaro. O primo rico Virou o primo pobre. virou o primo pobre. Não, de fato, a alternativa estrangeira do bolsonarismo acaba se o governo resolver essa crise das tarifas pela via diplomática. E, como
como você falou, Guilherme, a solução do Bolsonaro vai ser alguém simpático a ele vencer a eleição de 26, dar um indulto, uma anistia, qualquer prerrogativa legal que ele possa imaginar, porque a relação com o STF não melhorou depois das tarifas, obviamente, não acredito que o STF agora vá voltar atrás em relação a essa possibilidade de condenação do Bolsonaro, que a gente também já comentou em outros programas que parece muito óbvia. Os termos dessa condenação a gente vai entender melhor, se ele vai ficar em prisão domiciliar, como o precedente do Collor alguns meses atrás abriu, mas ele já parece condenado. Mas a alternativa estrangeira reposicionou o Bolsonaro para o centro da direita brasileira. A gente mencionou no último programa Vencedores e Perdedores. Momentaneamente, o Bolsonaro é o vencedor da direita. Ele aparece como uma figura central e um quebra-cabeças complicado. Mas se esse quebra-cabeça for resolvido, todo o prestígio que ele ganhou por essa centralidade como interlocutor do Trump e dessa direita trumpista que se reorganiza em torno dele acaba. E aí ele vai precisar, de fato, apostar num cavalo que vença ou que tenha condição de vencer essa corrida para, quem sabe, terminar 2026 com alguma espécie de acordo. O Eduardo Bolsonaro jogou o Bolsonaro pai no tudo ou nada, né? Ele foi para os Estados Unidos e apostou a família Bolsonaro numa mão de pôquer. Isso. E nós vamos ver se ele ganhou ou perdeu, né? É isso que ele fez. Mas você falou já em outro programa, Lucas, que você acha que, independentemente, o governo não tem como, pelo menos a curto prazo, se beneficiar disso, né? E eu acho que o Bolsonaro, ele não fica na conta do longo prazo eleitoral. O Bolsonaro ele fica na conta do curto prazo. Porque a gente já falou também que o STF quer resolver as questões bolsonaristas ainda esse ano. Pra não atrapalhar ano de eleição, tal. Então, assim, pelo menos aí um ano o Bolsonaro, se ele for condenado, claro, ele vai ficar um ano condenado aí no mínimo. Sim, mas talvez a esperança da família Bolsonaro fosse que a solução para as tarifas viesse por um acordo institucional. A presidência da República e o Supremo conversassem, enfim, a anistia passasse no Congresso com uma anuência do Supremo. Claro, é uma operação muito improvável e eu não estou nem questionando a capacidade de avaliação de política externa que o governo Trump tem, mas assim, eu nem sei se eles sabem como funciona efetivamente a divisão dos três poderes no Brasil. Não é simplesmente o presidente indultar o Bolsonaro, que tudo seria resolvido no dia seguinte se o Lula fizesse, existiriam contestações, sobretudo do ponto de vista do judiciário. Então seria um acordo muito mais amplo. Mas talvez em algum nível a família Bolsonaro pode apostar que as tarifas tenham força para que esse acordo ande nos próximos meses. Mas eu não acredito que vai ser o caso. Eu acho que até pelo próprio histórico do Trump, as tarifas como uma estratégia de negociação, e depois ele chega a acordos e volta a tarifar países, como foi o caso do Canadá e da União Europeia, por exemplo, países que estavam dispostos a negociar, não parece muito que isso é razão suficiente para que você destrua tudo que foi construído em termos jurídicos para a condenação do Bolsonaro por tentativa do golpe de Estado. Então eu acho que essa condenação é inevitável. Agora, o que eu acho que não estava na conta da família Bolsonaro, e aí para a direita como um todo, é a possibilidade do governo se reorganizar em novas bases. Isso deu ao governo, a gente mencionou rapidamente no programa anterior, a possibilidade do governo antagonizar com o bolsonarismo sobre novas bases. Então, é a primeira vez que o bolsonarismo está tendo que reagir ao governo. Ele agora está tentando entender onde ele vai se encaixar nessa nova repactuação política que aconteceu na última semana. E esse movimento, muitas vezes, é desastrado. A gente viu o governo várias vezes patinando quando tenta se reestruturar discursivamente, e a gente tem visto pela primeira vez a direita patinando, que é como a gente abre o programa. Eles não sabem muito bem ainda qual estratégia vai ser a que vai diluir o impacto do evento Eduardo Bolsonaro e Trump, né? Eu acho que o que mais pegou também foi aquelas notas conjuntas das federações de agro e pecuária, tal. Isso aí pegou feio, porque esse é o grande bastião econômico da direita brasileira, né? E que tava descontente com o governo, tal. E, cara, vai ter uma parada. A gente vai ter excedente no mercado, certo? Talvez a gente vá conseguir escoar produto. Eu sei que hoje o Itamaraty fechou lá escoamento de produtos pro mercado mexicano, tal, mas vai sobrar produto. E isso vai, ou pelo menos teoricamente, deve abaixar preços de algumas coisas, certo? E aí, cara, isso por si só já é vitória pro governo, porque Sim. Produto barato no mercado é eleitor feliz. Nossa, eleição ganha. E o governo já tinha conseguido ter uma melhora da sua aprovação, é que veio a crise do INSS justamente porque o valor dos produtos, principalmente dos commodities, tinha diminuído. Se falava de uma safra recorde para esse ano. O final do ano passado foi muito ruim para o governo em termos de preço no supermercado, e o começo desse ano já tinha aliviado. Se esse alívio continuar, mesmo que momentâneo por conta do não escoamento de produção, a possibilidade do Lula entrar em 2026 mais popular do que ele estava em 24, por exemplo. E isso seria, do ponto de vista da eleição para 26, o PT estaria muito bem posicionado. A gente tem que acompanhar o Datafolha e o Atlas nas próximas semanas. Inclusive num lugar que o PT não tinha esperança nenhuma
a esperança ressurge, né? Que é no Sudeste, Justamente mais afetados pelas tarifas. que é mais afetado, exatamente. E é onde justamente o governo vence a eleição, em 22. Claro, o governo teve maioria no Nordeste, perdeu em São Paulo, mas o Lula teve 12 milhões de votos a mais do que o Haddad no Sudeste em 2022, e foram os votos decisivos para eles vencerem. Não vai ganhar o estado de São Paulo, isso é muito difícil, mas... Pode perder de menos. Exato, pode perder de um, né? E perder de um, às vezes, é ganhar por 2 em outros lugares e vencer a eleição. Exato.